Senhoras e senhores, terá início o segundo painel do seminário, com o tema Danos Morais nas Relações de Trabalho, Responsabilidade Objetiva, Assédio Moral Transversal e Quantificação da Indenização. Para moderar este painel, convidamos a senadora Vanessa Graziotin. Como palestrantes são convidados a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Valmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho. Para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra a moderadora, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Quero cumprimentar todos os companheiros, as companheiras presentes aqui nesse Seminário Internacional do Direito do Trabalho e agradecer, dizer ao ministro Ives Gandra, ministro, que me agradeceu muito pessoalmente, que o orgulho é meu de estar aqui participando como moderadora desse importante seminário. E, além da oportunidade de ver várias pessoas conhecidas, eu reencontro aqui meu companheiro Maurício Randes. Disse a ele que ele faz muita falta na Câmara Federal, exatamente porque o momento é muito delicado, muito difícil, é que o parlamento carece de parlamentares tão sérios, tão dedicados como foi durante todos os seus mandatos o deputado Maurício Randes. Então, um grande abraço, um prazer revê-lo. E dizer da alegria de estar aqui coordenando esses trabalhos, que eu tenho a certeza, a convicção, ministro Ives, que não fica aqui. É um debate que não se encerra em si. Um debate que tem um objetivo pautar, colaborar, contribuir com os legisladores brasileiros no sentido sempre de aperfeiçoar a nossa legislação. Eu não sou daquelas que acho que o Brasil tem leis ruins, não. Acho que temos leis boas. Mas muito ainda nós precisamos avançar para clarificar. Não sou da área do direito, acho que um dos maiores desafios, me permitam os senhores e senhoras todos formados, graduados, pós-graduados, doutorados em direito, desculpem minha ousadia nesse momento, eu que sou uma farmacêutica, uma parlamentar generalista de muitos anos, mas eu creio que talvez o maior desafio que nós temos em todas as áreas, na área do trabalho, na área civil, na área penal, na área tributária, o nosso grande desafio é a simplificação, é buscar a simplificação, algo que não suscite 10 interpretações diferenciadas. Não estou querendo tirar emprego de advogado nenhum, mas eu creio que conseguindo isso nós estaremos trilhando o caminho correto. Bom, então vamos iniciar aqui. Eu prometi que não falaria muito, porque não sou o Boris Casoy, não sou comentarista também, estou apenas com a função aqui de mediar esse debate importante com duas figuras, não é, que tem dado uma grande contribuição através de seus estudos, das suas pesquisas a esse tema de agora, que trata de danos morais nas relações de trabalho, responsabilidades, assédio moral transversal, qualificação e da indenização. Bom, então eu passo a palavra conforme foi acertado aqui. Primeiro, dizem que ladies first, né? Mas tem que ser de verdade. Isso aí é a maior lorota que eu já vi na minha vida. Isso aí é só é tipo a tal da rainha, né? Mulher rainha, a rainha do lar. Então, ladies first também só para, enfim, não é? Mas, enfim, conforme os acertos aqui, até pelo tema, eu passo a palavra para a ministra Maria Cristina Peduzzi, que falará, conforme os acertos, também por 25 minutos. Ministra, com a palavra. Muito obrigada. Cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa da ilustre senadora Vanessa Graziotin, e cumprimento, na pessoa do ministro Ives Gandra, a todos os anfitriões e organizadores deste importante evento, agradecendo pelo honroso convite. Cumprimento a todos os colegas aqui presentes. E o tempo realmente é exíguo para um tema que é complexo e que é diversificado. Vou procurar aqui fazer algumas reflexões sobre alguns aspectos que
ou por serem polêmicos, ou por parecerem realmente importantes, né, merecem, não é, algum destaque para a nossa reflexão. E no que diz, portanto, com o Instituto da Responsabilidade Civil, ele nada mais faz, como todos sabemos, do que impor às pessoas físicas ou jurídicas, né, a obrigação legal ou contratual de reparar o dano a que der em causa. O tema, digamos, que oferece aqui para a nossa reflexão maior interesse é o da responsabilidade civil extracontratual fundada na culpa. E está ela, né, tem assento, né, tem sede material no Código Civil, nos artigos que todos sabemos, 186, 187, e temos também a responsabilidade objetiva, que também se denomina teoria do risco. Em função, digamos, desses dois aspectos essenciais, é que nós vamos aqui dizer alguma coisa sobre o assédio moral e sobre a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, em especial, a propósito, né, da fixação, e o tema da fixação das reparações em concreto será examinado pelo ministro Valmir, mas eu falarei, digamos, genericamente sobre o tema justamente que comporta algumas considerações sobre o ativismo na fixação do ativismo chamado ativismo judicial, que se faz muito presente quando nós examinamos o tema, né, das reparações, quer para os danos individuais, quer para os danos coletivos. E nós, quando tratamos, portanto, do assédio moral, nós tratamos de um tema relativamente, digamos, recente, de um instituto relativamente recente, que diz com a responsabilidade civil extracontratual com culpa, substancialmente. E o que é o assédio moral? Ele começou, todos sabem, a ser estudado, e ele foi identificado nas grandes organizações na década de 80 por um alemão, Heinz, que estudava os fenômenos, né, que ocorriam psicológicos. Ele era um psicólogo no ambiente de trabalho. E a jurisprudência, mesmo antes de nós termos no Brasil uma lei que discipline o assédio moral, nós temos o princípio geral da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, especialmente a saúde psicológica, se tratando de assédio moral, que estão inscritos no artigo 1º e no artigo 6º da Constituição da República. E com base, então, nesses princípios é que a jurisprudência se formou, e a doutrina também, estabelecendo conceitos e as decisões que foram, digamos, até definindo esses conceitos e possibilitando evoluções. E apesar de nós termos muitos projetos de lei, eu tenho aqui todos elencados, mas o tempo realmente não permite que nós possamos fazer, digamos, esse exame mais detalhado, mas nós temos vários projetos de lei que objetivam disciplinar, quer no âmbito trabalhista, quer no âmbito, né, da responsabilidade civil, como também no âmbito do direito penal, tipificando como crime, né, a prática, a exemplo do que ocorre desde 2001 com o assédio sexual, também em relação ao assédio moral. E no que diz, portanto, com o assédio moral, ele pode provocar danos individuais e pode provocar danos morais coletivos. E todos sabemos que desde a Constituição de 88 e depois o Código Civil seguindo essa trilha, o dano moral expressamente é previsto, né, como uma espécie de dano sujeito à reparação e assim visto no âmbito do tema da responsabilidade civil. E em relação especificamente, portanto, ao conceito que a doutrina estabeleceu para o assédio moral, nós temos que ele é uma conduta abusiva que se materializa por meio de gestos, por meio de comportamentos, por meio de atitudes, por meio de palavras, e que, pela repetição,
atenta, né, pela repetição ou sistematização, atenta contra a dignidade ou a integridade psíquica das pessoas, colocando, não é, em perigo a sua, digamos, o seu bem-estar e a sua produção e a sua própria execução do trabalho. Então vejam que estes conceitos que a doutrina, este conceito que a doutrina de forma uniforme estabeleceu, que são atos que individualmente considerados podem parecer desimportantes, mas que somados eles causam, não é, um mal-estar, causam uma fragilização do trabalhador. Ele hoje, por força da jurisprudência que se forma em razão dos casos que são trazidos para julgamento do tribunal, ela tem até se flexibilizado. Então, esse digamos, conceito que se obteve não só na doutrina brasileira, mas na doutrina internacional, e a maioria dos países já tem leis e nós fixamos, então, esse conceito de repetição, ele tem sido hoje, como nós vamos ver a seguir, flexibilizado na jurisprudência que abriga, digamos, como um grande guarda-chuva na configuração do assédio moral, hipóteses que, inclusive, que fogem a esse, digamos, conceito preliminar de repetição. Porque o que a jurisprudência considera substancialmente? Considera o problema do dano moral que é causado por atitudes ou patronais ou no próprio ambiente de trabalho. Por isso que na fixação aqui da temática está lá o dano moral transversal. Exatamente, o dano moral, ao contrário do assédio, o assédio moral, ao contrário do assédio sexual, ele pode ocorrer em nível horizontal, em nível vertical, ascendente ou descendente. Então, não é necessariamente praticado pelo empregador contra o trabalhador, contra o empregado. Ele pode ser praticado por um empregado hierarquicamente posicionado numa escala inferior contra o outro empregado que está posicionado na escala superior. Podem empregados não gostar do chefe e praticarem assédio moral contra o chefe. Pode empregados do mesmo nível hierárquico praticarem assédio em relação a outro colega de trabalho. E nós, em nome do que a jurisprudência convencionou de assegurar um ambiente de trabalho sadio e estável, nós temos até a responsabilidade do empregador, que aí se usa o conceito também do 932 do Código Civil, que o empregador é que responde por tudo que acontece na empresa e pelos atos dos seus subordinados. Nós temos até hipóteses em que um fato externo pode prejudicar o ambiente de trabalho, um consumidor que rotineiramente ele pode, digamos, tratar mal um trabalhador, tratar mal um empregado. Como o empregador responde por um ambiente de trabalho saudável, ele, empregador, vai responder por um assédio moral que possa gerar, digamos, um desconforto acentuado para aquele trabalhador. De forma que o que eu acho importante anotar é que estes primeiros casos que a jurisprudência identificou como situação incômoda, humilhante, constrangedora e assim tipificada como assédio moral na jurisprudência, não é bem, não seria considerada na jurisprudência, porque não há tipificação legal, repito, eram hipóteses de indiferença no ambiente de trabalho. Então, eu não dou trabalho para o empregado, eu exijo trabalhos superiores ou inferiores àquele ajustado contratualmente, eu desprezo o empregado, eu silencio, não o cumprimento, não reclamo, mas também não elogio, não dou trabalho ao empregado. Estes casos que capitulados como rigor excessivo no trato, como atitudes desrespeitosas, humilhantes,
como também expor a terceiros condições pessoais, situações pessoais até de saúde do trabalhador. Estas foram evoluindo, estas questões, aqui são estou passando, são os projetos de lei, foram evoluindo e hoje nós temos uma série de situações que são capituladas como assédio moral e que vão além de atos repetitivos, de atitudes hostis do superior hierárquico em relação ao subordinado, com agressões verbais e rigor excessivo. Nós temos também, hoje, como assédio moral, exigência, imposição de metas consideradas exageradas ou abusivas, danos morais e danos coletivos. Nessas situações, quando se exige daquele trabalhador que recebe por produção com rigor a imposição de prendas, não é? De castigos, digamos, é considerado dano moral individual e dano moral coletivo. Nós temos em especial, foge aqui ao nosso tema, mas não posso deixar de referir, que em relação ao tema acidente de trabalho e doença profissional, nós temos também uma diversificação muito grande de hipóteses que têm ensejado a fixação e a imposição de reparação por danos individuais e danos morais individuais e danos morais coletivos. O certo é que a jurisprudência hoje vem considerando que o mero descumprimento sistemático do próprio contrato de trabalho e da própria legislação ensejam a formulação de pedidos de ações, ajuizamento de ações, postulando reparação por danos morais. Assim, atraso no pagamento de salários, atraso na devolução da carteira de trabalho, atraso sistemático no recolhimento do fundo de garantia, atraso no pagamento de verbas rescisórias, exigência habitual, sem a concordância do empregado, de prestação de horas extras, terceirização de mão de obra, revistas em bolsas ou revistas físicas, controles de ida ao banheiro, divulgação de relação de contendo nomes e remuneração dos empregados. Estas hipóteses vêm elastecendo o Instituto e eu até imagino que a lei que está por vir, né, de lege ferenda, considerando que são vários projetos de lei que tramitam, né, no Congresso Nacional, levarão talvez em conta esta, digamos, riqueza de situações que envolve o tema da responsabilidade civil, aqui extracontratual, com culpa. E vejam, outro conceito que tem sido elastecido é o da culpa. Nós temos fixado de forma expressa, isso não só até na Constituição, quando trata, né, da indenização do acidente de trabalho, mas temos no Código Civil a adoção, a tipificação da teoria, né, da responsabilidade civil extracontratual com culpa. Mas também na jurisprudência o que nós observamos é um elastecimento muito grande da configuração da culpa para admitir, né, o dano moral presumido, elastecendo, digamos, a disposição do artigo 927 do Código Civil, que disciplina a responsabilidade objetiva. E não só in re ipsa, né, que se usa muito essa expressão, quando a própria coisa assim determina, mas se estabelece o dano presumido também em circunstâncias onde não é a própria coisa arriscada. Então, eu diria, casos típicos de responsabilização objetiva e independente da culpa e, assim, da fixação de dano moral presumido. Queda de aeronave, serviço de vigilantes, de vigilância, né, quando ocorre um assalto à mão armada, assalto a carro forte, acidente com transporte rodoviário,
Mas não são só essas hipóteses que a jurisprudência vem admitindo. Ela vem também admitindo em outras situações, quando existe dificuldade para que o empregado produza a prova, admite também o dano presumido, aplicando a teoria da responsabilidade civil objetiva de uma forma muito, digamos, abrangente. E eu aqui quero até referir, antes de passar aqui já para a última etapa, que é sobre as breves considerações, brevíssimas sobre o ativismo, mas eu anotei um caso em que realmente acho que foi da relatoria do ministro Augusto César até, que foi o caso dos provadores de cigarro, um caso muito emblemático. Tanto o Tribunal Regional quanto a turma do TST entenderam pela ilicitude da atividade do provador de cigarro. O nome vulgar é o provador de cigarro, mas tem um outro nome técnico, mas seria esse. E considerou atividade ilícita e impôs reparação por danos morais de R$1 milhão. Né? Quando os embargos foram à SDI, o relator, acho que, eu não sei se foi o ministro... bom, não importa. Eu lembro que, eu acho que foi o ministro, quem divergiu foi o ministro Dall'Asen, que divergiu do voto do relator, que mantinha, né, o acórdão substancialmente, no que interessa aqui, o acórdão da turma, mas ele disse, não, eu não posso considerar atividade ilícita, porque é uma atividade que a Constituição autoriza, porque não há qualquer impedimento legal, portanto aplica-se o princípio do livre exercício das atividades. E a empresa recolhe impostos, a venda de cigarros é legítima, é lícita, é lícita. Então, não podemos considerar atividade ilícita aqui no julgamento de um caso trabalhista. Então, se reformou o acordo da turma, inclusive eu lembro que no voto constou, seria uma hipótese de ativismo judicial inconcebível, afirmarmos a ilicitude da atividade. E assim venceu esse entendimento, mas, diz ele, como há dano moral, também, além, claro, do dano material, que eu aqui nem estou referindo, porque o tempo não permitiria, mas o dano moral justifica a manutenção da reparação fixada pela turma e pelo regional de R$1 milhão, porque há danos morais para o trabalhador. Então, isto, vejam. E neste tema, para concluir, eu tenho 5 minutos, eu diria que ele envolve esse tema, não é? Eu não vou invadir, ministro Valmir, o seu tema, que é concretamente a fixação. Eu estou apenas dizendo que neste tema realmente nós ficaríamos aqui um dia falando, e ele envolve a questão do ativismo judicial. E nós temos todos aqui, sabemos os pós-positivistas que dão embasamento doutrinário, especialmente, né, Roberto Alex na Alemanha e Ronald Dworkin nos Estados Unidos, que formularam teorias que objetivam substancialmente a justiça, obter a justiça para o caso concreto. E são teorias constitucionais filosóficas complexas, né, que justificam a reconstrução do direito, não só nos hard cases, mas também em casos de omissão legislativa. Não há uma regra jurídica, então eu vou interpretar os princípios utilizando dessas teorias, que eu até gostaria de examinar um pouco cada uma delas, mas, enfim, o tempo não permite. Mas só para visualizar a teoria da integridade do Dworkin, ela é tão complexa, eu nem falo na dialética, que eu digo que é um teorema, né? A teoria da proporcionalidade, mas no caso da teoria da integridade de Dworkin, veja, ele precisou criar aquele juiz Hércules que conhece tudo, conhece o direito, conhece em todas as suas especificidades, conhece a jurisprudência, os precedentes, né? Nós estamos tratando dos Estados Unidos, os precedentes, e conhece a história institucional do povo, a história da comunidade, e ele, quando aplica a lei, ele considera todos esses aspectos. Então, nós temos hoje as críticas, especialmente nos Estados Unidos, nós temos as críticas
aos ativistas, aos ativistas não, porque os pós-positivistas não são ativistas, mas as consequências que vêm na jurisprudência acontecendo, porque se aplicam essas teorias, digamos, sem a possibilidade concreta de utilizá-las, digamos, com todas as suas complexidades, elas vêm produzindo efeitos ativistas. E estes efeitos ativistas é que hoje estão sendo, digamos assim, nestas críticas contemporâneas que eu referi, estão sendo formuladas. Eu destaco as formulações críticas de Han Hirschel, que é professor da Faculdade de Direito de Toronto. Jeremy Waldron, que é um autor também hoje já muito lido aqui no Brasil, que é o neozelandês e professor de Direito da New York University. E nós temos de Harvard 2 professores que também são veementes na crítica ao ativismo e que propõem que se adote, que se implemente, que os juízes, a teoria da moderação judicial. Eles realmente criticam de forma muito intensa o ativismo, que são Cass Sunstein e Mark Tushnet, ambos da Harvard Law School. Na verdade, Han Hirschel, ele faz, digamos assim, ele não propõe uma alternativa como os professores de Harvard, mas ele faz uma crítica ao ativismo e justifica por que está ocorrendo o ativismo. E ele traz esta expressão da juristocracia, que é o que ele chama de tendência global, porque ele diz que são 80 países que fazem isso, que é o fenômeno que consiste na transferência, né, de prerrogativas centrais dos poderes executivo e legislativo para o poder judiciário. Então, é a própria omissão dos outros poderes que tem provocado, por parte dos juízes, dizer o direito, em especial quando se trata da Suprema Corte, como a dos Estados Unidos, que no ano de 2002 definiu uma eleição presidencial, né, no caso Bush versus Gore. Bom, mas o tempo está esgotando e eu vou aqui referir o caso de Cass Sunstein em especial, porque tenho 2 minutos, e o chamado minimalismo judicial, porque ele diz, o juiz não deve pretender, sem que ele tenha capacidades institucionais para tanto, formular teses filosóficas para decidir o caso concreto. Ele tem que decidir da forma mais simples possível o caso concreto para dar celeridade. Agora, ele tem que ver se tem, quantos assessores ele tem, qual é a especialidade que ele atua, é apenas numa área específica ou ele atua em várias áreas, qual é o número de processos que ele tem distribuídos. Então, como que o juiz pode, diz ele, se valer, digamos, desses conceitos pós-positivistas, se ele não é um juiz Hércules, né? Ele tem medidas ali que lhe impõem, digamos, restrições no julgar. E por isso é que ele examina sob o aspecto, né, das capacidades institucionais e dos efeitos dinâmicos da decisão que ele deve proferir, sugerindo sempre que se abstraia da filosofia e se aplique o direito. Então, estas críticas, concluindo, ao ativismo, elas derivam exatamente, digamos, de uma postura que muitas vezes nós convivemos em questões como o dano moral, que ele é um conceito, que não tem uma limitação, digamos, porque ele envolve o subjetivismo, assim como o assédio moral envolve o psiquismo das pessoas, e ele dá margem, então aqui muito se produz em termos de jurisprudência, digamos, sem o respaldo normativo necessário. Eram as considerações no tempo que me foi destinado. Muito obrigada. Doutor Ives, acho que nem precisava aqui de nenhum mediador, porque
a nossa primeira expositora, doutora Mel, agora que acabou. Ela acabou exatamente antes do tempo, viu? Extremamente disciplinada. Eu só gostaria, antes de passar a palavra para o nosso ministro Valmir, de informar aos participantes que logo após esse painel haverá um almoço oferecido pela organização e que será na mesma área que foi o Coffee Break, e que, na medida do possível, todos possam ficar, usufruir do almoço, porque facilita o retorno dos trabalhos, que será às 14 horas. Né? Então, eu passo a palavra agora ao ministro Valmir Oliveira da Costa, meu vizinho lá do estado do Pará. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar as duas ilustres mulheres da mesa. A primeira, senadora Vanessa Graziotin, que é de origem de Santa Catarina, não sei se os senhores sabem, mas honra o norte do Brasil e especialmente o Amazonas. Eu sou do Pará, então eu tenho um pouquinho de visa atrativa nessa admiração e nessa estima e no trabalho que a senadora realiza na sua atuação marcante, competente e honesta. Nós não vemos o nome da senadora envolvido, graças a Deus e com orgulho, em atos que seriam contra a lei, não é? Como já só ia acontecer em outras regiões. Então, nós estamos muito bem aqui, presididos por essa ilustre e combativa mulher da nossa política. A outra, não menos ilustre, minha querida confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, presidente honorária, que honra também o Tribunal Superior do Trabalho com a sua atuação marcante. A ministra Cristina Peduzzi é uma das mulheres mais competentes, brilhantes que eu conheço. Sinceramente, sem querer aqui tecer homenagens vãs. Quero agradecer ao ministro Ives Gandra essa gentileza desse convite, muito honroso para participar deste evento, aos meus colegas ministros aqui presentes, ao ex-deputado que nos honra aqui, e acabei esquecendo o seu nome, estava aqui gravando, o ilustre, né, que dispensa maiores apresentações, Maurício Randes. Enfim, é uma honra mesmo muito grande participar, e vocês já viram a qualidade da exposição da ministra Peduzzi. E eu agora fiquei preocupado, porque eu não tenho essa teoria toda que engrandece o discurso jurídico. Eu sou mais eu diria que um estudante, um aprendiz, porque esse tema da responsabilidade civil por dano moral, eu já o estudo desde que eu defendi a dissertação de mestrado na Universidade Federal do Pará em 1998. Eu, como juiz substituto na 8ª região, eu proferi a primeira sentença que eu tenho em conhecimento, não sei no Brasil, mas no norte do Brasil, com certeza, em que reconhecia a competência da Justiça do Trabalho, em 1991, para julgar pedido de indenização por dano moral na fase pós-contratual. Vejam bem que já era a discussão sobre a competência muito grande quando o dano ocorria na execução do contrato. E imagine o dano moral ocorrer na fase pós-contratual, naqueles casos de lista negra, lista discriminatória. E eu examinei um processo em que se tratava de dano moral na fase pós-contratual. E não era só o dano moral, era dano material também. E foi aí que eu me apaixonei pelo tema. E em 95 eu ingressei no mestrado, em 98 eu obtive a nota máxima da banca examinadora. O meu livro foi publicado pela editora Juruá em 1999, quer dizer, já no século passado ainda, né, ministro Ives? No século passado. E a partir daí eu venho estudando, e cada vez mais esse tema é dificultoso e complexo, como já foi ressaltado pela ministra Peduzzi. Rapidamente aqui, eu queria falar ainda en passant sobre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Aqui nos interessa a responsabilidade civil, como já disse a ministra Peduzzi, extracontratual ou aquiliana, que vem da Lex Aquilia dos romanos, e que foi importada, inclusive, para o nosso Código Civil de 1916, o velho Código de 16, que no artigo 75 apenas dizia: para propor ou contestar uma ação é preciso ter legítimo interesse econômico ou moral. E sequer se cogitava
da aplicação desse Instituto da Responsabilidade Civil no âmbito do direito do trabalho. Por isso que sequer se imaginava sobre competência, porque tudo ia para a justiça comum, haja vista a regência pelas normas de direito civil. Posteriormente veio a Constituição de 1988 e consagrou no artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição, a possibilidade da reparação civil por dano moral e por dano material também. A ministra Peduzzi já mencionou que hoje se discute muito a responsabilidade civil, se ela é objetiva ou subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva ela necessita de 3 requisitos. O nexo de causalidade, que é o vínculo jurídico que liga a conduta ao resultado, a culpa do ofensor, não é? A culpa do ofensor, e o terceiro é o nexo de causalidade, a culpa, e o evento danoso, porque a doutrina chama de dano. Eu chamaria de evento danoso. Evento danoso esse que pode se revelar na forma extrapatrimonial ou moral, ou na forma patrimonial. Se discute muito e para a responsabilidade objetiva, ela não necessita do elemento culpa. Ela não há necessidade de culpa, mas é preciso que haja nexo de causalidade e dano. Não se perquire a culpa. Por exemplo, a responsabilidade do empregador pelos atos dos seus prepostos, o caso, por exemplo, do assédio moral, previsto no artigo 932 do Código Novo, ela é objetiva. Ela é objetiva. Agora, o dano moral, ele é via de mão dupla, ele não é via de mão única. Porque o empregador pode muito bem acionar regressivamente aquele empregado que era o seu preposto que causou dano. É que pouca gente imagina que haja essa possibilidade de a pessoa jurídica ser compensada pelo dano moral, mas existe. Inclusive, nós temos súmula do STJ que a pessoa jurídica, tendo honra objetiva, ela não tem honra subjetiva, ela pode ser sujeito passivo de dano moral. O empregado que dá um desfalque na empresa, ele pode ser acionado pela empresa porque ela teve o prejuízo material e teve o prejuízo moral. Como ela só pode compensar até o limite daquele eventual direito que ele tenha, ela pode, por via da reconvenção, pedir o ressarcimento. E outro dia um colega disse: poxa, estou com um processo que houve uma reconvenção, que o empregador pediu a reparação por dano moral do empregado. Eu disse: mas pode, claro que pode. É porque nós só examinamos a primeira via, que é o empregador causar o dano, que é o que ocorre com maior frequência, mas existe essa possibilidade. Imagina um autoempregado, um empregado altamente qualificado, que vende um segredo industrial, ou que quebra um contrato de exclusividade, com cláusula de confidencialidade. E a competência, eu entendo que é da Justiça do Trabalho. Indiretamente falando, se eu tenho a competência conexa para a ação por dano moral contra o empregado, eu tenho também o dano moral contra o empregador, porque decorre da relação de emprego, e a visa atrativa é o contrato de trabalho. A responsabilidade civil, ela tem as suas excludentes de antijuridicidade, como ocorre, por exemplo, no direito penal: exercício irregular de um direito, legítima defesa própria de terceiro, ato de terceiro desconexo, ou seja, sem nexo de causalidade. O empregado vai pela rua e tropeça num buraco, quebra a perna e aciona o empregador. Porque eu estava no trajeto. Pode ser acidente de trabalho. Acidente de trabalho pode ser de trajeto, mas não há responsabilidade civil do empregador. Vou contar rapidamente um processo aqui, que vai sair no meu segundo livro dos acordos didáticos. O motorista da ambulância da prefeitura do município, lá do interior de São Paulo, tinha um caso com uma mulher casada, uma relação extraconjugal.
E o marido traído veio a saber. O que ele fez? No dia 1º de maio, o marido traído ligou para o motorista da ambulância e disse que estava passando mal, estava com um princípio de infarto, que ele precisava ser atendido urgentemente. O motorista da ambulância, que tinha o caso com a mulher dele, foi lá e o marido traído matou o motorista. E a família pediu indenização do município. Não foi dada, porque era crime passional. É ato de terceiro sem nexo de causalidade. Então, nem sempre é a questão do ativismo judicial que a ministra Peduzzi mencionou, nem sempre o empregador tem a culpa pelo evento, porque quem concorre para o dano, eventualmente, é a própria vítima. E aí nós temos o problema, não da culpa exclusiva da vítima, que não é mais utilizado na moderna infortunística, essa expressão culpa exclusiva da vítima. É fato danoso atribuído exclusivamente à vítima. E isso é excludente. Caso fortuito, força maior, excludente da responsabilidade civil. E aí vem o problema do ativismo. E vem o problema do ativismo, inclusive na fixação do valor da indenização de maneira ou irrisória. É uma empregada doméstica, R$500 aqui, compensa o dano. Mas sabe por que ela é empregada doméstica, R$500 compensa o dano? Quer dizer, numa mesma circunstância, um assédio moral ou sexual de uma outra empregada não doméstica, 10 mil, 20 mil, 50 mil, por que essa distinção? Ou então, por outro lado, o valor exorbitante. A empregada lá na Vale na Serra de Carajás, na Vale do Indústria, foi atacada por uma onça. E o juiz condenou a empresa a pagar R$750 mil. Aí, numa palestra em Belém, eu até fiz uma brincadeira, até não era muito auspiciosa, mas eu falei de propósito para provocar, porque o juiz que proferiu a sentença estava lá. Um outro caso em que o trabalhador foi esmagado pelo trem da Vale, a família dele recebeu R$900 mil, eram 4 pessoas. E a jurisprudência, nesse caso, fixa o valor de R$250 mil per capita. Aí eu disse que era melhor lá em Carajás ser amigo da onça do que ser atropelado pelo trem. Foi uma brincadeira de mau gosto que eu fiz, mas para provocar. Não é? Porque o juiz tem que ter responsabilidade quando ele vai fixar. E vejam bem, não era a Vale do Rio Doce a devedora principal, era subsidiária. A empresa empregadora era uma empresa de topografia. Eu disse, mas por coincidência esse processo foi parar na primeira turma, um comigo, outro com o ministro Lélio. Só que o TRT do Pará exagerou também. Fixou um 10 mil e outro 20 mil. O meu era do 10 mil. Eu não estava mexendo, como se diz, eu não estava mudando, era um agravo. O ministro Lélio é que mudou. E eu fiquei vencido, deram 300 mil para uma e 100 mil para outra. Eu achei, inclusive, eu fiquei vencido, porque achei que os valores eram incompatíveis com a realidade. Porque, de fato, para quem não conhece aquela região, tem uma área que é floresta aberta. Os animais estão soltos. Mesmo no Parque de Carajás, onde há grades, quer dizer, onde há cerca, as onças conseguem ultrapassar e ir no chamado núcleo urbano e pode atacar. Deu umas lanhadas lá, realmente o valor 10 mil e 20 mil era irrisório. Agora, 750 mil reais, convenhamos, é um bilhete premiado de loteria, vocês me desculpem. Me desculpem, vai acabar com aquela empresa pequena lá. Porque ainda que a Vale do Rio Doce pague, ela vai se ressarcir numa ação regressiva contra aquela pequena empresa lá de topografia. E o juiz não vê essa realidade do processo. É o ativismo que a ministra Peduzzi mencionou. Ou o valor é irrisório, ou o valor é exorbitante. E aí fica a grande dificuldade do TST de fazer o controle de legalidade ou de constitucionalidade do valor da indenização. Principalmente recurso de embargo, ministro Ives, ministro Augusto, que somos da SDI1. Porque dificilmente nós teremos um aresto divergente para examinar as mesmas circunstâncias do fato. Bom, o código, falando em mensuração, o código, assim, eu ia provocar o ministro Ives, mas eu não vou, não.
É que tem uma teoria o TST entende que o artigo 7º, inciso 28, trata de responsabilidade civil subjetiva. E eu, respeitosamente, humildemente, há muito tempo eu tenho uma teoria de que o artigo 7º, inciso 28, não trata de responsabilidade civil. O que ele trata ali é de um direito do trabalhador a que o empregador efetue o seguro de vida contra acidente. E ele responderá, se ele não fizer, por culpa. E eu fiquei confortável, porque tempos depois eu descobri, ainda bem que meus acordos são anteriores. Senão eu ia dizer que eu estava copiando, né, minha Esteve? O professor Flávio Tartucci, no seu livro Responsabilidade Civil, ele diz exatamente o seguinte: nota-se um claro conflito entre o artigo 7º, inciso 28 da Constituição e o artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, que é o da responsabilidade civil pelo risco. Isto porque, analisado o primeiro dispositivo, chega-se à conclusão de responsabilização direta subjetiva do empregador, sempre em todos os casos. Já pela segunda norma, a responsabilidade do empregador, havendo riscos pela atividade desenvolvida, pode ser tida como objetiva independentemente de culpa. Ora, a regra contida na Constituição não é específica quanto à responsabilidade civil, tratando sim de regra de seguro com o direito inerente à condição do empregado, sem excluir a indenização a que o empregador estará obrigado na hipótese que incorrer em culpa ou dolo. Aliás, apesar de ser norma criada a favor do empregado, é utilizada a favor do empregador ao revés e de forma absurda. Olha, isso aqui é um civilista que está dizendo isto. Mas é claro que eu sou vencido. Eu devo estar errado, porque a minha teoria não prevaleceu. E o TST entende que o artigo 7º, inciso 28, trata de responsabilidade civil. Também em matéria de mensuração, meu livro era Competência e Mensuração, daí eu o escrevi sob a égide do Código Civil Velho, em que o sistema era tarifado, ou seja, a indenização por dano moral, ela era fixada pelo legislador e se restringia às hipóteses de crime contra a honra. E o legislador mandava uma espécie de arbitramento judicial, no artigo 1537, se não me engano, combinado com 1553, combinado com o 1547. O que ele mandava? Ele mandava aplicar a pena de multa para o crime. E aí nós chegávamos a uma regra aritmética, usando como parâmetro o salário mínimo. Na época que eu elaborei o livro, seria mais ou menos 20 mil no mínimo e 3.800, 20 salário mínimo no mínimo, 3.800 salário mínimo no máximo, porque ele mandava aplicar em duplicidade a indenização. O critério era altamente subjetivo, ainda que objetivamente considerado. Porque como então graduar? Eu escrevi um artigo depois em 2001, procurando fazer gradação, mas sempre ficava no subjetivismo. Depois ainda se discutia se a Constituição já não havia revogado esse critério do tarifamento, porque a Constituição trouxe o sistema aberto, que é o sistema norte-americano. Mas o sistema norte-americano ele não pode ser utilizado como parâmetro para nós, é o sistema do precedente, como disse a ministra Peduzzi. Por quê? Porque lá é o punitive damages, é o dano para punir. E as indenizações são milionárias, né? Tem uma piada que circula que diz que lá nos Estados Unidos, o americano, quando tropeça num galho e esfola o dedo, estou milionário. Que ele vai pedir do poder público uma indenização, né? Na brincadeira, é a questão do punitive damages. Se eu não tiver certa pronúncia, ministro Ives, me corrija. Hoje o sistema é aberto. O legislador criou um mecanismo no artigo 927, no 944, em que diz que a indenização mede-se pela extensão. Mas o que é extensão do dano? Potencialidade, gravidade,
condições peculiares do caso, situação econômica do ofensor. Outro dia o advogado foi na tribuna e disse: ministros, a empresa tem um capital social de R$400 mil. Como é que ela vai conseguir pagar uma indenização de 100 mil por dano moral? E nós reduzimos a indenização na turma por violação, porque era excessiva considerada a situação do devedor. Nós temos, para a definição da indenização, dentre outros parâmetros, nós temos a chamada teoria do valor do desestímulo, que ela repousa num tripé: punir, compensar e prevenir. Isto é que o magistrado deve levar em consideração quando for fixar o dano. Não é chegar igual um juiz no Pará, da Justiça Comum, que o sujeito comprou, o consumidor comprou um pacote de carne estragada no supermercado, foi lá, devolveu a carne, substituiu por outra boa e pediu 320 mil de indenização por dano moral. O juiz ficou tão irritado que disse que julgava improcedente, porque por 320 mil reais ele comeria a carne estragada com pacote e tudo. Para vocês verem o ativismo que vai em sentido contrário aqui, não é? Está no livro do Caputo Bastos, que eu dei esse exemplo para ele, ele ligou para o juiz e ele confirmou mesmo que houve essa sentença. E esse tripé, então, ele deve ser observado. Hoje, na nossa jurisprudência, nós temos procurado, de certo modo, para não tornar o critério outra vez tarifado, nós procuramos seguir o sistema da jurisprudência, que é a jurisprudência dos precedentes para fixar o valor da indenização. Por exemplo, nós temos na Comissão de Jurisprudência uma tabela dos processos em que tem, por exemplo, indenização por dano moral decorrente de assédio. E aí nós temos os parâmetros das turmas quanto àquele valor. É aí que eu vou e me utilizo para ter uma espécie do leading case, a média, para enquadrar naquele processo que eu estou julgando, para saber se o valor é irrisório ou se o valor é exorbitante. E aí dosar, dependendo da circunstância do meu processo. Esse critério já foi uma vez criticado, mas não é científico. Sim, mas nós vamos ter futuramente o critério do precedente. Porque hoje a jurisprudência nossa não obriga, não é vinculante, mas quando houver a tese jurídica prevalecente, chamado recurso de revista repetitivo, esse precedente ele é vinculante, sim. Ele é vinculante. Senão nós vamos chegar no absurdo, o ministro Will vai lembrar que eu era desembargador convocado no TST, em que para um caso de desídia foi concedida uma indenização de 3 mil salários mínimos na época. Eu fiz um cálculo, dava 1,5 milhão em 2005. Eu fixei em 50 mil reais, eu dei provimento ao recurso. Até fui criticado pelo tribunal, na época eu era desembargador convocado, porque eu dei violação do 5º 5 da Constituição. Para lembrar. Qual é o critério do 5º 5? Razoabilidade e proporcionalidade. Onde estão? Não estão no inciso 10, que só trata do dano moral, estão no inciso 5º. E aí, como é que leram na época que me criticaram? Eu sei, eu acompanhei o julgamento. E eu não falei nada, porque eu queria ser ministro e bom cabrito não berra, não é? Mas eu fiquei furioso, mas passou, o meu voto foi mantido por 6-5, né? Eu fiquei feliz. É que eles, a crítica que fizeram, eu estou contando o caso aqui, porque foi público, e é que o inciso 5º ele trata do agravo, direito de resposta proporcional ao agravo, cabendo indenização. Eu disse, está aí, proporcionalidade. Razoabilidade não está aí, mas está no Código Civil. E depois o ministro Marco Aurélio, examinando um recurso extraordinário, não reputou violado o artigo 5º 5 quando se fixou a indenização por dano moral. Lembra, Ives? E sabe qual era a matéria? Extravio de malas e bagagens. Não, então não é só para direito de resposta.
É para qualquer hipótese em que haja proporcionalidade ao dano. E esse é um critério que também deve ser observado, razoabilidade e proporcionalidade. Não sei, eu não estou contando o tempo aqui, por favor, me dê o cartão vermelho, se passado para 2. Vou terminar. E, sim, rapidamente, para ir ao final. A Constituição trata de indenização por dano moral. Mas será mesmo uma indenização? Será que esse pagamento desse valor em pecúnia, porque pode ser in natura também a reparação, ele restitui ao status quo ante o patrimônio imaterial ofendido? Restitui? Não. Indenização é restituição integral. Meu carro sofreu um sinistro, e se for o caso, eu tenho um carro igualzinho àquele sinistrado. No dano moral, restitui, ou a dor é indelével? Ela é íntima. Ela não precisa estar estampada na face da vítima, como muita gente pensa. Ah, mas não houve divulgação. A divulgação é agravamento, circunstância agravante. Então, indenização não é. Restituição integral, aquela restitutio in íntegro, também não é. O dano é emergente, o que já ocorreu, e o lucro cessante, o que vai ocorrer. Tem lucro cessante no dano moral? Eu acho que é no dano material, embora possa haver também no dano moral. Mas no direito do trabalho, nós estamos adstritos aqui à relação laboral, seja no sentido amplo, seja no sentido restrito. Então, o que é esse pagamento? É uma compensação pela dor, mitigando o sofrimento da vítima. Porque aquela dor é indelével, ela não vai ser tirada. Se alguém perdeu um membro da família, se alguém foi humilhado, essa dor não passa, ela minora. E aquele pagamento apenas compensa o sofrimento, mitigando a vítima. Peço escusas, que eu acho que passei uns 2 segundos. Eu quero mais uma vez agradecer, dizer que foi um privilégio ter participado, ministro. Muito obrigado. E agradeço pela atenção dos senhores. Eu é que não me senti muito bem com esse elogio? Não, com esse termômetro aqui tocando, esse despertador, porque de fato, se deixarmos, o assunto é tão instigante, tão boas as explanações, que ficaríamos até não sei que hora seria o almoço, não é? Mas eu quero cumprimentar a doutora Maria Cristina, cumprimentar ministra Maria Cristina, ministro Valmir, pela exposição. E antes de iniciarmos essa mesa, foi o próprio ministro Gandra, que, como um dos coordenadores do evento, que colocava a importância, a necessidade de eventos como esse, até para não apenas debater e buscar os conceitos efetivamente, aprimorá-los, defini-los, para que a gente possa, assim, dar uma contribuição, os senhores e as senhoras, no sentido de completarmos o trabalho legislativo. Aqui nós estamos nessa mesa debatendo a questão do assédio, de indenizações, enfim, algo ainda muito aberto na nossa legislação, algo que precisa ser efetivamente regulamentado naquele objetivo de seguirmos o caminho da simplificação. Mas esse é um aspecto, tantos outros teríamos. A polêmica, creio que mais recente, se refere à própria terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional e aprovou um projeto de lei regulamentando, e que tem uma opinião contrária da maioria das senhoras e dos senhores senadores, que entendem que o objetivo daquele texto aprovado na Câmara é muito mais de ampliar a possibilidade da terceirização do que regulamentar as relações na própria terceirização. Isso é um aspecto. Outro aspecto, o deputado Maurício, quando éramos deputados da Comissão do Trabalho, debatemos muito a necessidade da regulamentação do direito de greve, também do servidor público, que até hoje tem aí uma porta aberta. Mas aqui nós estamos debatendo a questão
vinculado ao mundo do trabalho, mas se pegarmos outras questões, não são diferentes. Em absoluto, não são diferentes. União Civil, até hoje, o Congresso não conseguiu enfrentar. Enfim, eu acho que o Congresso, que é um órgão político, diferente do Poder Judiciário, que não é um órgão político, e cabe ao Congresso a legislação, muitas vezes ele se vê limitado por ser um órgão político, né? E com receio da opinião da população. Então, por isso que muitas das matérias importantíssimas não avançam. E daí vem o tal do ativismo judicial. Já que o Congresso não faz, façamos nós. E quando a gente vê algumas coisas avançarem, é exatamente por conta disso. Um exemplo, a questão tributária, a necessidade de se estabelecer uma nova conduta, uma nova relação entre os entes federativos no que diz respeito à concessão de incentivos fiscais. Há decisões do Supremo que logo devem ser consideradas como súmula vinculativas, o que vai trazer um transtorno enorme à maioria dos estados brasileiros. Mas tão complexas são as matérias que a gente não consegue avançar, não é? Enfim, eu quero, se me permite, os coordenadores, cumprimentar aqui os nossos expositores, ministro Valmir, ministra Maria Cristina, pela bela exposição, e tenho certeza absoluta que contribuíram muito com esse evento. Parabéns e muito obrigado, inclusive, pela oportunidade de estar aqui também aprendendo um pouquinho da matéria. E o intervalo até às 14 horas, não é, ministro? Quando, após o almoço, todos retornarão. Muito obrigado e bom almoço a todos e a todas. Acabei que nem falei das mulheres, viu, ministro? Porque eu já tomei uma decisão. Onde eu for, eu vou falar de mulher. Falei no comecinho, mas essa questão, nesse tema do debate, há uma outra questão fundamental. A gente tem um outro projeto lá que não consegue avançar, que é aquele que trata de salários diferentes e que envolve as mulheres, principalmente, salário diferente para trabalho igual. É algo que parece ser não tão polêmico, mas que até hoje não conseguiu ser aprovado no Congresso Nacional. Quem sabe um ativismo aí não nos ajude para que a gente possa aprovar lá. Obrigada. Bom, agradecemos as autoridades que fizeram parte deste painel, a atenção de todos que nos honraram nessa primeira parte do seminário. Nosso seminário tem patrocínio de JF Investimentos, Vigor, JBS, Friboi, Seara, Federação das Indústrias do Distrito Federal, Fibra, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e Caixa Econômica Federal. Vamos ao intervalo para o almoço, todos estão convidados, o almoço está servido na área do Coffee Break. Retornaremos às 14 horas com o terceiro painel.